Olá, meus caros amigos e amigas, eu sou o professor Heron, você está no canal Heron Educador. Foi publicado no dia 11 de fevereiro de 2021 uma notícia no portal G1 mostrando que a Comissão de Avaliação do Enem, criada no governo Bolsonaro, sugeriu não utilizar 66 questões e alterar a palavra ditadura para regime militar. Mas isso muda alguma coisa? Qual a diferença real entre ditadura e regime? E por que você deveria se preocupar com a interferência do governo na prova do Enem? Quais os efeitos práticos disso na educação? Vem comigo nessa conversa que eu vou te explicar tudo direitinho. Vamos começar essa história do princípio. Ainda em 2018, Jair Bolsonaro já falava em revisar as questões do Enem. Em março de 2019, ou seja, já como presidente, o governo criou a Comissão para a Revisão do Enem. Na época, o INEP, órgão responsável pelas questões da prova, informou que nenhuma questão seria descartada da prova. Isso por conta dos altos custos de se fazer essas questões. Mas um parecer dessa comissão, que foi enviado para análise na Câmara, a pedido dos próprios deputados, mostra sim que houve uma intervenção direta na prova. Neste parecer dos avaliadores da comissão, informaram que as questões apresentavam uma leitura direcionada da história e polêmicas desnecessárias. Será mesmo? O direcionamento da história é algo que particularmente vai nos interessar muito aqui nesse vídeo, pois o governo está dizendo que existiria uma forma correta de se analisar a história ao chamar regime a ditadura militar. Nebuloso isso, né? Pois quais historiadores que apresentam teses que justificam essas mudanças? Já conversamos aqui no canal sobre o papel do historiador na construção da história e as disputas de poder que envolvem o controle do passado. Mas para que possamos ter clareza sobre o que está por trás dessa mudança proposta pelo governo, vamos trabalhar os dois conceitos, regime e ditadura. Assim como a história, os conceitos na ciência política vão se transformando ao longo do tempo. E isso ocorre com o verbete ditadura. Podemos dizer que ele já foi visto de forma, digamos assim, positiva na época do Império Romano, de forma revolucionária com os escritos de Karl Marx, mas o que nos interessa é a definição, digamos assim, mais moderna do termo, que contrapõe ditadura à ideia de democracia, tornando ela uma ideia negativa. Segundo o jurista e cientista político alemão Francis Neumann, ditadura seria um governo de uma pessoa ou um grupo de pessoas que se arroga o direito de exercer o poder, monopolizando e exercendo sem restrições. Nesse sentido, existiriam 3 tipos de ditaduras. Então vamos estudar cada uma delas. A primeira seria aquela que o ditador controla o poder por meio da coerção policial militar, sem criar meios de manipulação da opinião pública. O que, em parte, podemos encaixar aí a ditadura civil-militar do Brasil de 1964 a 85. O segundo tipo seria aquele onde os ditadores dependem do carisma popular para sustentar o seu governo. No caso clássico de Getúlio Vargas e o Estado Novo. Por último, existiriam as ditaduras totalitárias, onde um partido controla o poder por meio da coerção policial e militar, mas com o apoio da maioria da população, os casos aí clássicos do nazismo e do fascismo. Olha, você já percebeu que o vídeo de hoje é bem polêmico, não é? Poxa, então me ajuda aí, dê um like e se inscreva aqui no meu canal. Isso ajuda para que eu possa conseguir, digamos assim, continuar produzindo conteúdos.
Uma vez esclarecido o que é a ditadura, vamos agora definir o que é regime político, termo que também não é fácil de se analisar e muito menos de definir. Segundo o cientista político francês Georges Biordeau, regime político é o conjunto de regras, processos ou práticas segundo a qual, em um determinado país, é governado. Nesse caso, a ideia de regime político seria algo positivo, pois é uma forma de organizar o governo segundo uma determinada aceitação da sociedade como um todo. Esse conceito de regime político foi ganhando novos contornos, a ponto de ser visto como sinônimo de forma de governo. E é exatamente aqui que juntamos os pontos de nossa conversa, porque, a grosso modo, o que o governo Bolsonaro propõe é substituir ditadura, conceito negativo, por regime, conceito positivo, com um viés de forma de governo aceita pelo povo. Vale lembrar aqui que a ditadura civil-militar no Brasil vendia a imagem para o exterior de um modelo democrático, onde não se aboliu as eleições, por exemplo, o que em parte é verdadeiro, mas só políticos aceitos pelo regime poderiam se candidatar. Mas isso é uma outra história. Voltando aqui à comissão do Enem, fica claro que o desejo de amenizar o passado do que ocorreu no Brasil entre 1964 e 85. É óbvio, gente, que historicamente essa versão branda e positiva da ditadura não tem a mínima sustentação teórico-metodológica. Ela se encontra apenas e tão somente na ideologia de grupos que vem se fortalecendo no Brasil nas últimas décadas e tem no governo Bolsonaro a sua maior expressão. É possível que você, caro amigo, amiga, esteja pensando agora, mas se essa mudança não tem sustentação histórica, o que é que vai mudar na prática? Ora, infelizmente, as coisas não são bem assim fáceis de se entender. Isso porque muitas escolas, cursos preparatórios são completamente moldados ao que se pede no Enem. E o que isso quer dizer? Olha, existe um modelo de educação, principalmente em escolas particulares, que preparam seus alunos desde muito cedo para a prova do Enem. Logo, quando o governo interfere na prova, mudando um conceito histórico, isso implica também em uma mudança de como os professores vão analisar e ensinar esse conceito. Veja, você pode, e com razão, pensar que seria dever do professor de história desenvolver esses conceitos de forma mais ampla em sala de aula. E eu concordo com isso, pois assim o aluno saberia o que é a ditadura e entenderia o porquê o governo quer chamá-la de regime militar. Mas, com uma metodologia educacional visando o aluno e se preparar para o Enem, na prática, desenvolver esse debate é inviável por questões de tempo de aula. Olha só, perceba aqui uma coisa muito, mas muito curiosa. Como nas escolas públicas não existe essa metodologia voltada para a prova do Enem, muitos professores podem e devem debater sobre a ditadura. E, ao perceber que esse debate está inscrito nas escolas públicas e não nas privadas, parte da sociedade chama o professor da escola pública de doutrinador. Entende como um fio condutor singelo, como a troca de termos de ditadura para regime, pode se desdobrar em vários debates sobre a educação? E é por isso que a história é tão apaixonante e importante, e também objeto de disputa de poder. Fica aqui o meu questionamento. A quem interessa reescrever a história? Por que é tão importante amenizar a ditadura militar no Brasil? Responda aqui nos comentários, porque eu vou ficando por aqui e agradeço muito a você por mais essa nossa conversa. Até a próxima!